Atos, capítulo 13, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Vou pedir ao jovem Enzo que faça essa oração. Vem cá, Enzo, ora pela pregação. Amém, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai, por esta noite. Louvado seja o Senhor, Pai, pois nos redimiu, pois nos escolheu, pois abriu os nossos olhos, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, quando nossas mentes estão em outro lugar, quando talvez o nosso coração está angustiado com alguma coisa. Ó Senhor, em nome de Jesus, tome todo o nosso ser para a Tua glória. Tome todo o nosso viver para a Tua glória. Consagra-nos a Ti, Senhor. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Pai. Dai-nos perseverança, sabedoria, discernimento para caminhar, Senhor. Caminhar em Teu reto e perfeito caminho. Perdoe, Senhor, os nossos muitos pecados. Perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, tanto por mim, quanto pela Tua igreja agora, encha-nos do Teu Espírito. Faça-nos estar atentos, Senhor, ao Teu Evangelho, à Tua palavra, pois precisamos de Ti mais do que tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Mais uma vez, tenha misericórdia das nossas vidas, pois se não fosse por elas, Senhor, meu Pai, estaríamos mortos. Em nome de Jesus, Senhor, encha-nos, levanta-nos, dá força ao abatido, dá entendimento àquele que busca, pois necessitamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e assim já te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar. Vamos fazer uma pergunta que para alguns pode parecer um pouco fora de contexto. Mas como a igreja deve ser conduzida? Porque eu digo fora de contexto. Talvez você pense, mas eu não tenho liderança na igreja, eu não sou líder de algum ministério. Mas é uma pergunta que mesmo você não exercendo liderança na igreja, você deve se questionar de quando em vez. Como a igreja deve ser conduzida? Qual deve ser a maneira com a qual, de que forma a liderança deve tomar decisões? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas nós podemos tomar decisões baseadas em muitas coisas. Por exemplo, em técnicas de coach, de administração, de desenvolvimento pessoal. Eu, particularmente, não tenho nada contra o coach, no sentido de uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, profissional. Eu mesmo, no momento de divisão de águas, assim, de decisões importantes na minha vida profissional, tinha um irmão da igreja da freguesia que estava fazendo um curso de coach e precisava de um cobaia. Ele perguntou se eu queria ser a cobaia dele, fui, e foi interessante. Ele me fez refletir sobre as decisões que eu precisava tomar profissionais. Mas o problema é quando o coach sai dessa esfera e vem para determinar coisas na igreja, e aí as coisas não funcionam muito bem. Ou técnicas de administração, ou de marketing. O que deve reger a igreja? O que deve nos fazer tomar decisões enquanto liderança, que vão afetar a vida da igreja toda?
que deve nos conduzir em meio às decisões que temos que tomar na caminhada da igreja de Cristo. Porque certamente, como eu disse antes, o cabeça da igreja é Cristo, o Senhor da igreja é Deus, o líder da igreja é o Espírito Santo que nos conduz. Mas nem sempre estamos atentos à direção do Espírito Santo e por vezes falhamos. E a liderança em específico, às vezes toma atitudes que não são exatamente aquilo que Deus teria designado para nós, e isso gera muitos problemas. Então, como devemos guiar a igreja? Muitos têm guiado igrejas a partir de pensamentos humanos, como se fosse um negócio. Alguém já disse, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. E isso não deve ser assim, irmãos. Porque a igreja não é um negócio, a igreja não é uma empresa. A igreja é a família de Deus que se reúne para aprender do Senhor, para glorificar a Deus e para evangelizar os perdidos. Mas o que deve nos direcionar? É sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos, em mais uma mensagem sobre jejum. Eu já ministrei 3 mensagens sobre jejum. A primeira eu dei o título Jejum Cristão, em que a partir do texto de Mateus 9, em que Jesus faz ali uma espécie de parábola, falando que quando o noivo estava junto, eles não jejuariam, que questionaram a Jesus por que os seus discípulos não jejuavam. Ele falou, quando o noivo está junto, eles não jejuam, mas o noivo lhes será tirado e aí sim jejuarão. E alguns pensam, mas será que isso não foi o período em que Jesus esteve entre a sua morte e a sua ressurreição? Mas nós cremos que não, como temos visto, a igreja, historicamente, a própria igreja de Atos, como vamos ver hoje, tinha a prática do jejum. Então, a primeira mensagem, o jejum cristão, jejuamos enquanto aguardamos o retorno do noivo, que é Cristo. A segunda mensagem, o jejum de Jesus, refletimos sobre o jejum que Jesus empreendeu de 40 dias antes de iniciar seu ministério, passando 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto, em jejum. E na terceira mensagem de domingo passado, eu dei o título Jejum e a Recompensa do Pai. Pois em Mateus 9, vimos sobre Jesus falando de nós jejuarmos. Em Mateus 4, o jejum de Jesus no deserto. Em Mateus 6, Jesus fala sobre oração, sobre a prática de dar esmolas e sobre o jejum, as 3 práticas dos piedosos judeus da sua época. E ele fala, quando jejuarem, mais uma evidência de que ele esperava que a sua igreja jejuasse em algumas ocasiões. Ele fala para não fazermos como os hipócritas, mas fazermos em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Falei da recompensa prometida por Deus àqueles que se consagram a Ele. Hoje veremos que o jejum não se limitou às palavras de Jesus durante seu ministério, mas na igreja primitiva, na igreja ali em Atos, nós vemos que eles tinham a prática do jejum quando estavam diante de decisões importantes a serem tomadas. Vemos depois em relatos do apóstolo Paulo que ele fala que também se dedicava ao jejum e, como disse em mensagens anteriores, que a igreja em sua história tradicionalmente tem voltado para essa prática do jejum, não como a oração, que é algo frequente, não como a leitura da palavra, que é algo constante, que devemos fazer, se possível, diariamente. A oração, certamente, a leitura da palavra também, o contato com a palavra e com a oração constantemente. Mas a Bíblia não estabelece quantas vezes você vai jejuar, por quanto tempo, de que forma, mas certamente é um assunto que está presente nas páginas do Novo Testamento, assim como do Antigo. Hoje veremos que a igreja de Cristo, quando esteve diante de decisões importantes, o livro de Atos nos revela que aqueles irmãos se dedicaram em jejum e oração. Oração tem que estar sempre associada ao jejum. Se você jejuar sem orar e sem apresentar uma causa a Deus, você vai estar fazendo no máximo um exercício para a sua saúde, que alguns dizem que é bom você jejuar de vez em quando, mas o jejum tem que estar associado à oração e a propósitos espirituais, a buscarmos, que pode ser também um propósito pessoal, uma questão financeira, emocional, familiar. Não estou dizendo que é só de você ter crescimento espiritual, mas precisa ter algo no teu coração, precisa ter uma causa espiritual e precisa ser acompanhado de oração. E vamos ver que a igreja aqui, nos textos de Atos 13 e 14, ela orava pedindo a direção do Espírito Santo e assim fazia também em jejum. Eu vou pontuar aqui 2 situações. A primeira é que a igreja comissiona 2 homens, Paulo e Barnabé, aqui ainda chamado Saulo, né? Já tinha sido mudado o nome, mas a Bíblia até aqui ainda o chama de Saulo, e Barnabé para uma viagem missionária. E mais à frente, para a instituição de presbíteros, de líderes na igreja, a igreja se dedicou a jejum e oração. Então, dessa mensagem, o título, o jejum, a missão e a comissão. A missão, porque foram lançados em missão
para pregar o evangelho em outras cidades, e a comissão não no sentido da grande comissão, mas no sentido de que homens foram comissionados, chamados por Deus a uma posição de liderança, e ao buscar quem assumiria essa posição, vamos ver que a igreja dedicou-se também em jejum e oração. Então, o primeiro ponto, são apenas dois, o jejum e a missão, o jejum e a comissão para a liderança da igreja. O primeiro, o jejum e a direção de Deus para a missão. Aqui no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Conte comigo aqui, quantos nós encontramos aqui? Barnabé, 1, Simeão, o chamado Níger, 2, Lúcio de Cirene, 3, está contando aí comigo? Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, quantos? E Saulo. Então são 5 homens, profetas e mestres. A Bíblia não diz quem era profeta, quem era mestre, ou se todos eram profetas e mestres, que também há essa possibilidade. Haviam esses 5 homens aqui na igreja de Antioquia. E diz o versículo 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor o que está escrito aí? Enquanto eles estavam adorando o Senhor o bispo, o pastor, o irmão, não, quem? O Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o que aprendemos aqui? O Espírito Santo, a igreja estava em jejum e oração, a igreja estava buscando a Deus, não sabemos como o Espírito Santo falou isso, talvez um desses profetas tenha se levantado no meio da igreja e tenha transmitido essa mensagem da parte do Espírito Santo. Eu creio que isso é possível, nós somos pentecostais, continuistas, eu creio que isso é possível ainda hoje, que o Espírito Santo revele a alguém que tem esse dom dado por Deus, a direção que o Espírito Santo está dando a uma igreja. Não sabemos como exatamente isso aconteceu, mas está claro que o Espírito Santo, no meio daqueles irmãos que estavam em jejum e oração, também não sabemos se eram só os 5 que estavam ali em jejum e oração ou toda a igreja. Alguns autores defendem que foi toda a igreja jejuando, orando, clamando a direção do Espírito Santo, e ao Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aqui eu aprendo que a igreja do Senhor, ela tem que ser conduzida dessa forma. Não quer dizer que nós não vamos ter sabedoria, não vamos ter ordem, não vamos ter organização. Nós temos escalas aqui na igreja. Louvado seja Deus que esse mês alguns irmãos entraram na escala de serviço de culto. Então nós tínhamos 4 ministros e ministras por domingo. Esse mês começamos a ter 5, 3 ministros no início do culto, antes do culto, e mais 2 ao final. Graças a Deus temos incorporado as nossas fileiras, irmãos, não só no serviço de culto, mas também na escolinha, na evangelização. Vi que a irmã Elaine foi inserida no grupo hoje mais cedo, não foi, Elaine? Da evangelização. Não foi, não? E é que eu dei um susto nela, ela ficou ali. Acho que ela não esperava. O Chimendes já está explicando, é isso mesmo, né, Chimendes? Ela já estava, só foi atualizada, enfim. Então alguém vai ter que entrar para compensar, então. Mas no Ministério de Música temos irmãos entrando e estamos crescendo, somando forças às nossas fileiras. Mas aqui, irmãos, o que nós aprendemos é que quem direciona a obra da igreja é o Espírito Santo. A igreja estava jejuando, a igreja estava orando, estava buscando de Deus, e não foi por estratégia, como eu dizia, a gente organiza a igreja, fazemos escalas para que os irmãos tenham tranquilidade, não fique pesado para ninguém, você também possa participar dos cultos. Eu sempre falo isso, vou continuar falando, pois eu creio que isso é importante para nós. Entendemos que nós temos que trabalhar na igreja, nós somos a força motriz da igreja local, nós que conduzimos a igreja. Se você não trabalha, você já é membro da igreja, não trabalha em algum setor, reflita sobre isso, que há muita obra a ser feita, mas nós precisamos cultuar e buscar a Deus juntos. Então, se você só pode estar em um culto por semana, então continue no banco, buscando a Deus até que você tenha mais tempo para poder estar cultuando a Deus e também trabalhando para o Senhor. Organizamos, fazemos escalas, usamos planilhas, fazemos muitas coisas, ensaiamos, chegamos hoje aqui 5:30 da tarde, dedicamos um tempo de ensaio, tudo isso tem o seu papel, mas, irmãos, na hora de conduzir, tomar as decisões importantes da igreja, nós precisamos da direção do Espírito Santo. E foi isso que aquela igreja estava fazendo. Se eram só os 5 ou era a igreja toda, não sabemos. Mas certamente aqueles irmãos estavam orando e jejuando. Então vemos a presença do jejum aqui num desafio que a igreja tinha. E o Espírito Santo fala àqueles irmãos que separassem. E olha que interessante. Quem separa é o Espírito Santo. Quem chama para a obra é o Espírito Santo. Eu já vi algumas vezes anúncios
de cursos para pastores. Eu já vi alguns chamados até assim, curso para pastor com ordenação. Nem te conhece, nem sabe quem você é, mas você vai lá e faz um curso online e já te promete fazer o curso e ainda ser ordenado. Como se a ordenação fosse um diploma de uma faculdade, quando nós entendemos que é o reconhecimento de uma vocação que é dada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que chama, é o Espírito Santo que separa, e se uma igreja saudável deve ser conduzida dessa forma. E não só eles jejuaram e oraram para decidir quem iria. É possível que aqui eles tivessem aqueles 5 homens que vimos no versículo 1, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, e eles queriam enviar alguém para missões e não sabiam quem. O que eles foram fazer? Foram tirar 0 ou 1? Foram ver quem estava mais preparado? Eles foram jejuar e orar. E o Espírito Santo falou, separe Barnabé e Saulo. Como disse, não sei como o Espírito Santo revelou isso, mas está claro na palavra de Deus que quem separou foi o Espírito Santo, quem chamou foi o Espírito Santo e quem determinou a obra foi o Espírito Santo. Por isso que eu acho correto quem diz que o livro de Atos dos Apóstolos podia ser tranquilamente chamado de livro de Atos do Espírito Santo. E não somente isso, mas no versículo 3 diz ainda, então, o que eles fizeram? E impondo as mãos sobre eles, os despediram. Parece, o que nos sugere aqui o texto, é que aquela igreja orou e jejuou para saber quem ia para a missão. O Espírito Santo revelou que seria Barnabé e Saulo. E agora a igreja novamente está jejuando e orando pela missão. Então ora para saber quem vai e ora para que eles tenham uma missão bem sucedida. E assim aconteceu, versículo 4. Barnabé e Saulo foram enviados por quem? Leia comigo o início do versículo 4. Barnabé e Saulo. Então a palavra confirma que eles jejuaram, oraram, o Espírito Santo separou, o Espírito Santo consagrou aqueles homens à missão e eles foram enviados pelo Espírito Santo. E continua assim o versículo 4. Foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João Marcos, aí não está, mas é o João Marcos, como auxiliar. Então, irmãos, há muitos sonhos em nossos corações quanto à igreja. Às vezes eu falo um pouco, né, de alguns sonhos que tem na minha cabeça, mas eu tenho, não sei se os irmãos têm percebido, aqueles mais observadores talvez tenham notado, eu estou um pouco mais reservado, estou num momento, até mesmo com a liderança da igreja eu tenho falado um pouco menos, pois eu creio que é tempo da gente buscar a direção do Espírito Santo para algumas coisas. Mas a gente tem sonhos, a gente tem projetos, mas o que fazer para iniciar um novo trabalho, ou para iniciar uma nova atividade na igreja? Às vezes pensamos só na questão organizacional, administrativa, precisamos ter isso, precisamos ter aquilo. Por exemplo, muitas igrejas começam com cultos nos lares. Por exemplo, tem um bairro que você deseja alcançar, ou que você deseja plantar uma igreja, e aí tem uma família que mora naquele bairro que se dispõe a abrir a casa para fazer um culto evangelístico, para ser uma espécie de ponto de pregação, e aqueles irmãos começam a receber um grupo da igreja, fazendo orações, começam a convidar vizinhos, e tem igrejas que começam dessa forma, e às vezes aquela igreja começa a crescer, daqui a pouco aluga um espaço. A igreja do Jabur, por exemplo, que eu estive recentemente pregando lá, na celebração de 34 anos da igreja do Jabur, ela começou com o pastor Luiz Alberto pregando numa confecção, obrigado Marquinhos, esqueci, numa confecção, o púlpito dele era um monte de roupa. Ele chegou no Jabur, o bispo Roberto estava recebendo cartas lá dos irmãos daquela região, pedindo que se abrisse uma igreja de nova vida lá no bairro do Jabur, ali próximo a Bangu, o senador Camará, e o bispo Roberto chegou para o pastor Luiz Alberto e falou, Luiz Alberto, você vai para o Jabur. Sabe onde é isso? Não. Então descubra, porque você vai abrir uma igreja lá. Ele, não, mas onde é a igreja? Aí o bispo Roberto falou para ele, não tem igreja. Você trabalha onde? Eu trabalho nos Correios. Então, quando você voltar do trabalho, tipo assim, não deixe de trabalhar, não dê migué no seu patrão. Aí, quando você voltar do seu trabalho, fica rodando ali no bairro e peça ao Espírito Santo para te mostrar onde vai ser a igreja. Sempre gosto de ouvir essa história quando eu vou lá no Jabu, contada pelo pastor Luiz Alberto. E ele fez isso. Ele foi lá, ele era da igreja, acho que de Bom Sucesso, e ele, voltando do trabalho, parava no bairro do Jabu e ficava rodando. E um dia ele estava ali, na praça, alguma coisa assim, e algumas irmãs chegaram, você é pastor da Nova Vida? Sim. Peça ao bispo Roberto que leia as nossas cartas. Nós temos pedido, o bispo Roberto tinha um programa de rádio, e nós temos enviado cartas e pedido ao bispo Roberto que abra uma igreja Nova Vida aqui no Jabu. Já tem pessoas aqui que gostariam de congregar na igreja Nova Vida.
E aí o pastor Luiz Alberto, não, mas ele já ouviu, ele já atendeu. Não ouviu não tem um pastor ainda, a igreja não, ele já enviou o pastor. Sim, irmã, não enviou, não tem nenhum pastor. Não, tem sim, sou eu sou o pastor do Jabu. Ah, mas não tem igreja, não tem pastor, não tem nada. Não, mas ele falou para a gente começar uma igreja, uma das irmãs tinha uma confecção, falou, então vamos começar lá na confecção. E abriu as portas da confecção e começou a pregar lá, e começaram a chegar pessoas, alugou um espaço, depois alugou um clube, depois comprou o terreno da igreja, aí comprou do lado, foi comprando, construindo, e hoje tem uma igreja lá para a honra e glória do nome do Senhor, que é o Espírito Santo, eu creio que usou mais uma vez o bispo Roberto McAllister, instruído pelo Espírito Santo, a enviar o pastor Luiz Alberto lá para o Jabu, porque Deus tinha um propósito com a vida dele lá, e hoje, 34 anos depois, essa obra está lá consolidada e já tendo abençoado muitas vidas ali naquele bairro, que é o Espírito Santo que chama, irmãos. Então, ao pensarmos num trabalho, eu falava, eu acho esse trabalho de pequenos grupos muito interessante. Você começa um trabalho evangelístico na casa de uma família que possa receber, e aí, se for da vontade de Deus, as pessoas vão se chegando. Mas nós não podemos simplesmente pensar, tem um irmão que tem uma casa que tem um bom terraço, ou tem uma garagem, então vamos lá, nós temos que orar, buscar a direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos direcione sobre o que fazer, irmãos. Isso dá um pouco de angústia, porque às vezes a gente pensa, se a gente tiver os meios, se a gente tiver dinheiro, ou tiver recurso, ou tiver as pessoas, basta a gente chegar e abrir um ponto de pregação, abrir uma nova igreja, começar um novo trabalho, mas não é assim que funciona. Ou fazermos metas. A igreja podia a cada 2 anos dobrar de número de pessoas, é uma meta arrojada. Ou então a cada 3 anos ordenar novos pastores, a cada 5 anos abrir um novo trabalho. Não é assim que funciona. Não tenha nada contra você fazer metas, mas o dono da igreja é o Espírito, é o Senhor, a igreja é de Cristo, Ele é o cabeça, e Ele que direciona. E nós vemos claramente, vemos a presença do jejum, que é o tema que tem trazido nesses cultos de domingo à noite. Aqui, aquela igreja estava orando, jejuando, e o Espírito Santo separou, o Espírito Santo enviou, e o Espírito Santo capacitou Barnabé e Paulo para pregarem a palavra. Não sem lutas, porque se você continuar a leitura, eu não vou fazer toda a leitura. Você vê que eles passaram por muitos desafios ali em Chipre, depois em Antioquia. Mas qual foi o resultado desse trabalho? Qual foi o resultado do envio do Espírito Santo daqueles homens? Você vai ver lá no versículo 49. Vou ler o 48 também. É um bom versículo para o tema que trabalhamos hoje na escola dominical. Se você não veio, fique com a curiosidade e leia o capítulo 5 do Guia do Pentecostal Reformado, e venha domingo que vem, estamos estudando as doutrinas da graça. Mas Atos 13, 48 diz assim, os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. 49, e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Versículo 49, leia em voz alta comigo, por favor. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Quando o Espírito Santo chama, quando o Espírito Santo levanta alguém para a missão, a palavra de Deus prospera, avança. Não sem lutas, como eu disse, que você continuar a leitura, você vai ver que os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e se levantou perseguição contra Paulo e Barnabé, e eles tiveram que sair dali e ir para Icônio, para outra cidade. Então, primeiro ponto, em jejum e oração, a igreja foi direcionada pelo Espírito Santo, entre aqueles 5 homens, escolher 2 para a missão. E a igreja teve generosidade, porque um dos líderes daquela igreja, uma das pessoas que estava ali era ninguém menos que o apóstolo Paulo. O grande Paulo, escritor de 13 cartas do Novo Testamento, o grande pregador, conhecedor da lei, um homem que teve uma experiência marcante com Cristo no caminho para Damasco. E o outro, Barnabé, que era chamado de Consolador, pois ele era um homem que fazia muito bem à igreja, mas a igreja abriu mão daqueles 2 homens para que eles fossem enviados, pois essa era a direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, irmãos, nosso coração, como diz uma música do Gerson Borges, se cala. Lembro quando eu vim enviado para o Anil, até a minha amada esposa me exortou, calma, você está muito feliz, vamos achar que você está... Você estava triste na freguesia? Eu não estava triste, estava feliz, estava trabalhando no Senhor, como sempre estive, servindo ao Senhor com alegria, mas eu tinha uma convicção tão grande que Deus tinha me enviado para esse lugar, irmãos, que eu vim com uma alegria tão grande, a igreja passando por um momento turbulento,
E eu chegava e falava, eu tenho certeza que essa igreja vai ser uma bênção na minha vida, na minha família. E assim foi. 4 anos depois eu posso testificar disso. Eu tinha uma convicção muito forte no coração que o Espírito Santo tinha me enviado para estar aqui, tendo o privilégio de pastorear essa igreja, esse pequeno rebanho. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Então, quando o Espírito Santo chama, te convence, traz aquela convicção no coração, você vai com tudo, porque o Espírito Santo confirma e nós não podemos deixar de seguir a orientação do Espírito. Então, para fazermos missões, para avançarmos, precisamos da direção do Espírito Santo. E o segundo ponto, primeiro foi o jejum e a missão, agora o jejum e a comissão. Aí não no capítulo 13, mas no capítulo 14, versículo 19. Olha o que diz, Atos 14, 19. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por... Meu irmão, imagina você ser apedrejado. Um apedrejamento aqui não era para te fazer um machucadinho de leve, ou para te deixar um pouco chateado, ou para você ficar com um machucadinho, botar um metiolate e sarar logo, era para te matar. Eles apedrejaram Paulo visando matá-lo, então não pense que foi algo pouco violento. E ele foi dado por morto. Acharam que ele de fato tinha morrido. Não creio que aqui ele morreu e ressuscitou, mas ele ficou tão mal, tão ferido pelas pedras, que ele foi dado pelo morto. E aqui eu aprendo uma coisa. Muitas vezes enviado pelo Espírito Santo, e você pode aplicar isso à sua vida, que muitas vezes você está na direção do Espírito Santo, você está buscando ser fiel a Deus, você está jejuando, está orando, o Espírito Santo te dá uma direção, você é fiel a Deus, você honra a Deus, como Paulo aqui honrava, você prega o Evangelho, como Paulo aqui pregava, e o que você recebe? Pedrada. Mas isso não necessariamente é um sinal de que você não está sendo fiel a Deus. Porque Paulo, sendo fiel a Deus, cumprindo a missão que ele foi enviado pelo Espírito Santo, pregando com autoridade a palavra de Deus, ganhou tantas pedradas que foi dado por morto. Então, o que eu aprendo aqui? Nem sempre, quando estamos na vontade de Deus, receberemos flores, às vezes receberemos pedradas. Mas importa-nos ser fiéis a Deus e continuar seguindo a Ele. E diz o versículo 20, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Ele resistiu àquilo e continuou avançando. E diz assim o versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito o quê? Muitos discípulos. Só até aí. Olha isso. Paulo estava pregando, Paulo sofreu uma perseguição, Paulo foi apedrejado a ponto de ser dado como morto. Ele podia abandonar e falar, não, isso não é para mim não, está muito difícil, eu estou sofrendo muito. Porque, irmãos, vamos combinar que deve ter sido terrível você ser apedrejado até acharem que você está morto. E arrastado, fala que o arrastaram para fora da cidade. Ele certamente ficou desacordado, a ponto de você ser arrastado e não resistir, e ele foi jogado para fora da cidade. Mas ele se levantou e fazer o quê? Pregar o evangelho em Derbe, e Deus fez com que muitos discípulos fossem feitos naquela cidade. Isso só pode acontecer, irmãos, quando o Espírito Santo nos convence de que o que mais importa em nossas vidas é glorificar a Deus. E aí eu acho difícil essa geração nossa entender isso, que os crentes são muito de porcelana, né? Qualquer coisinha a gente, meu Deus, meu mundo vai acabar, eu vou ficar triste, não vou aguentar, não aguento mais. Mas o que foi? Meu time não ganhou, eu queria comprar um carro novo e não consegui. Falando em time ganhou, né? Não vou nem comentar, né? Mas só assim, vamos combinar, né? Glória eterna não é não, irmão. Pode ser um título importante, continental, né? O título mais importante das Américas, a Taça Libertadores, não sei o quê. Mas quando vê aquele negócio de glória eterna, a glória eterna não é aquela ali, não. Isso aí vai passar. Quando Jesus voltar, todos os títulos de Libertadores, pode ser campeão do mundo, tudo vai ficar para trás. A glória eterna é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória eterna não é essa, não. Mas nos entristecemos por tão pouco. Paulo foi apedrejado, Paulo foi arrastado, dado como morto, levado para fora da cidade. Ele se levanta e faz o quê? Vai continuar pregando o evangelho. Quando o Espírito Santo nos comissiona, quando o Espírito Santo nos chama, aquece o nosso coração, nada nos impede de pregar o evangelho. Nada nos impede. O que tem te impedido de falar de Jesus para as pessoas? O que tem te impedido de viver para a glória de Deus? Certamente não são pedradas como Paulo tomou. E o que Deus fez no meio daquela circunstância? Muitos discípulos
foram feitos em Derbe. No meio de toda aquela luta, Deus usou aquele homem para que muitas pessoas se convertessem ao Evangelho. Louvado seja Deus. Mas continua o texto, ainda no versículo 21. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que mensagem pouco atraente para dias de pessoas acomodadas como os nossos. Que Paulo fortalecia o ânimo e exortava a permanecer firme, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essa mensagem hoje em dia talvez não tivesse o mesmo impacto que teve nos cidadãos de Derbe, mas eu creio ainda que é a palavra de Deus e que aqueles que o Espírito Santo tocar, mesmo sabendo que poderão ser apedrejados, mesmo sabendo que poderão ser presos, mesmo sabendo que no meio de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus, vão responder de forma positiva ao chamado do Senhor. E aí vem o versículo 23, que é o centro desse segundo ponto, o jejum e a comissão. Diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja, porque perceba, ele estava em Derbe, aí o versículo 21 nos falou que eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, então um grupo de cidades. Então promovendo-lhes em cada uma daquelas cidades a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então se em Atos 13 a gente aprende que a igreja orava e jejuava para enviar missionários, o jejum e a missão, em Atos 14, a gente aprende que a igreja orava e jejuava para estabelecer lideranças na igreja local. De novo, o jejum presente aqui. Essa palavra presbíteros aparece a primeira vez aqui, fora de Jerusalém, no livro de Atos. Então, Paulo, ele não era alguém que pregava, ia embora e falava, já preguei o evangelho, tchau. Ele se preocupava em que as igrejas que ele instituiu tivessem continuidade. E sabia que para aquela igreja ter continuidade precisava de lideranças saudáveis, de pessoas dedicadas ao Senhor. Então ele tinha que constituir presbíteros, líderes, pastores. E o que eles faziam? Oravam e jejuavam, pedindo direção a Deus, e por meio da eleição de presbíteros, eles encomendavam ao Senhor e estabeleciam lideranças na igreja. Então aqui eu aprendo, irmãos, que a liderança da igreja também não é por simpatia, por afinidade ou por carisma, mas é por direção do Espírito Santo. E assim como foi em Atos 14, assim deve ser também em nossos dias. E curioso que um autor chamado Howard Marshall, comentarista aqui de Atos, ele fala o seguinte, o modo de nomeação depois de orar com jejuns baseou-se naquele que praticava-se em Antioquia, que é Atos 13. Então em Atos 13 eles oraram, jejuaram e estabeleceram missionários. E fizeram a mesma coisa em Atos 14, agora para estabelecer lideranças para a igreja naquelas cidades. Então, meu irmão, o jejum, ele pode ter um impacto na sua vida pessoal, talvez vai revelar, como eu falei em mensagens anteriores, muitas coisas que estão ocultas em nosso coração, que têm buscado o lugar que pertence somente a Deus. O jejum de alimento, muitas vezes, vai te mostrar que tem coisas que te dominam mais, que você acha que você não vive sem, e ao jejuar e a se afastar, se consagrar a Deus, você vai descobrir que talvez tenham coisas na sua vida que têm um peso maior do que deveriam. E aqui nós aprendemos que a igreja jejuava para pedir direção ao Espírito Santo sobre o caminho que deveria avançar. Avance para o capítulo 20 de Atos. Atos 20. Versículo 28. Paulo, escrevendo aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual quem? O Espírito Santo os colocou como bispos ou como presbíteros para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Esse versículo é muito precioso, porque Paulo nos ensina que os pastores lá de Éfeso, no caso aqui, deveriam cuidar da sua própria vida. O pastor não é um super-homem, o pastor não é alguém que é melhor do que ninguém ou que não tem necessidade que todas as pessoas têm. Então o pastor precisa cuidar da sua vida pessoal, da sua vida financeira, da sua vida familiar, da sua vida espiritual, assim como qualquer cristão. Então Paulo orienta, cuidem de vocês mesmos. Porque se o pastor não cuidar da sua vida, dificilmente ele vai suportar o peso do ministério e talvez tenha um ministério muito produtivo por algum tempo e depois
apaga, igual aquela síndrome do burnout que tem hoje em dia, né? Que a pessoa se sente queimada e apagada, e isso tem afetado, inclusive, pastores. Então, o pastor tem que cuidar de si mesmo, mas também do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como presbíteros, que quem define lideranças na igreja e coloca sobre um grupo é o Espírito Santo. Deus pode usar um pastor, pode usar um bispo para determinar isso, mas é o Espírito Santo que guia a igreja do Senhor. E ele continua dizendo que essa igreja é de Deus. Olha que curioso, o Espírito Santo determina a liderança sobre a igreja que é de Deus. A igreja não é do pastor, nem é do bispo. E essa igreja foi comprada pelo sangue de Jesus, irmãos. Então a igreja é de Jesus, o Espírito Santo que estabelece para a glória de Deus Pai. Tudo para Ele. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque eu falei para os irmãos na escola dominical semana passada, essas reflexões, essas pregações sobre jejum, pode não estar mexendo com ninguém, mas comigo está mexendo muito. Refletir sobre a necessidade de nos voltarmos para o Senhor, inclusive em jejum e oração, com cuidado, para não irmos além do que a Bíblia diz. Porque muitos, ao se embrenharem, ao se engajarem no caminho do jejum, às vezes se tornam legalistas. Paulo observa sobre isso, eu já falei sobre isso aqui em 1 Timóteo 4, contra homens que determinavam a abstenção de alimentos, até mesmo do casamento. O alimento é bom e tudo pela oração e palavra é santificado, diz Paulo a Timóteo. Então a comida é boa, a gente não se abstém da comida porque ela é ruim, mas nós nos abstemos para buscar a Deus, dedicar tempo a Deus, buscar a direção de Deus, e assim devemos fazer também como igreja. E eu já vinha pensando sobre isso há um tempo, que eu tenho me sentido, creio que direcionado pelo Espírito Santo. A gente estabeleceu uma temporada, como já falei rapidamente, alguns cultos atrás, de jejum e oração. Eu não vou cobrar nada, a gente não vai fazer ficha e vai cobrar, vou ligar para você de manhã, vou pedir para algum diácono ligar para você, irmão, está em jejum? Se não tiver, está em pecado, hein? Hoje é seu dia na escala. A gente não vai fazer escala igual a gente faz dos ministérios, né? Dia tal é o fulano, não. A gente vai deixar cada um fazer da maneira que achar que deve, mas eu quero te convidar a participar disso. Também não vai começar essa semana, eu quero começar a jejuar amanhã. Glória a Deus, faça isso, não tem problema nenhum. Mas a gente vai fazer um jejum juntos, como igreja, buscando a direção do Espírito Santo para a nossa igreja local. Porque eu creio que a gente precisa, irmãos, estar sensível à direção do Espírito Santo. A gente precisa que o Espírito Santo nos guie. Eu tenho muitos sonhos e projetos no coração, tenho falado para os irmãos, até me recolhido um pouco mais, e falado pouco, até mesmo em casa, sobre isso. Mas eu creio que o Espírito Santo precisa nos direcionar, irmãos, para as decisões que vamos tomar. E não tem nada de novidade não, antes que você fique assim, meu Deus, o pastor está falando isso, vai acontecer alguma coisa. Que eu saiba, não. Se acontecer, eu não posso fazer nada que eu saiba, não. Mas eu creio que a gente precisa da direção do Espírito Santo para a nossa igreja local, para a Igreja Cristã Nova Vida do Anil. Eu creio que a gente precisa pedir, não que a gente não esteja fazendo isso, que a gente já pensa assim, então até hoje não dependeu do Espírito Santo, claro que não. Eu creio que o Espírito Santo tem nos abençoado, pessoas têm chegado a esse lugar, têm se arrependido dos seus pecados, têm buscado a face de Deus. Eu infelizmente não pude estar no jejum ontem, porque eu falei de manhã, teve uma semana dos ites, né? O Daniel teve otite e a Tati estava com amidalite, ainda está, né? Está se recuperando. Graças a Deus, João e Raquel foram preservados. O João é o mais forte da casa, irmão, glória a Deus. Pequenininho lá, só vinha rindo para cima e para baixo, não pega nada, glória a Deus. Mas por conta das ites, eu falei com o diácono Valquir mais cedo, infelizmente não pude estar no jejum ontem, mas soube que foi uma bênção, louvado seja Deus por esse tempo de jejum e oração. Mas fique atento aos anúncios, possivelmente começaremos essa jornada no próximo jejum, no dia 18, e darei mais informações nos próximos cultos. Achei pertinente, é um mês em que estamos celebrando 12 anos da Igreja Cristã Nova Vida do Anil. Como eu tenho dito, essa não é uma data que a Bíblia nos ordena celebrar aniversário da igreja, mas é interessante. Eu recomendo que você leia o nosso boletim, o diácono José Paulo escreveu um texto muito interessante, contando de forma bem breve um pouco da história da nossa igreja. Eu penso que é um bom momento para refletirmos, para orarmos e louvarmos a Deus, agradecermos a Deus pela vida de irmãos preciosos que passaram por esse lugar, que doaram suas vidas, muitos irmãos e irmãs. Vou mencionar somente, né, as lideranças, para não ser injusto com ninguém, nosso saudoso pastor Alessandro, né, e sua esposa e filha, o pastor Rodrigo, com a Paula e seus filhinhos, né, e muitos outros irmãos e irmãs doaram suas vidas, estão conosco até hoje, outros não estão por circunstâncias diversas, e até podemos dizer com certeza, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu creio que é tempo de nós orarmos e pedirmos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus nos direcione para os próximos passos. Senhor, para onde iremos?
Senhor, qual é a tua vontade para a nossa igreja local? E se assim for da vontade de Deus, Ele irá nos revelar, irá nos guiar, e que Deus nos faça sensíveis à direção do Espírito Santo para a nossa igreja local. Eu citei já para os irmãos que, às vezes, infelizmente, essa questão do jejum é falado muito no meio pentecostal, mas pouco no reformado. Estamos estudando sobre o pentecostal reformado. E até pastores reformados já ouvi falando isso. E, às vezes, no pentecostalismo há uma distorção do jejum como se fosse uma forma de você dobrar o braço de Deus e fazer Deus fazer exatamente aquilo que você quer. E não é isso. Mas é uma forma de nos consagrarmos e dedicarmos a Deus e reconhecermos que nós precisamos mais dele do que de qualquer coisa nessa vida. Mas eu creio que um autor, muito celebrado pelos reformados, um pastor, um pregador chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Haddon Spurgeon, testificou, isso está no livro do John Piper sobre jejum, fome por Deus. Charles Spurgeon falou o seguinte: nossa temporada de jejum e oração no Tabernáculo de Londres, que era a igreja dele lá em Londres, nossa temporada de jejum e oração no Tabernáculo tem sido muito profícua, ou seja, muito produtiva nestes dias. E diz Charles Spurgeon: os portões do céu nunca estiveram tão escancarados, nunca antes nossos corações estiveram tão perto da fonte da glória, irmãos. Eu não sei você, mas eu espero por isso. Então, eu clamo a Deus que a gente experimente disso também, irmãos. E talvez você fale, mas eu tenho um monte de problema. Tem problema familiar, problema financeiro. Mas, irmãos, se nós entrarmos na presença de Deus, se o Senhor se agradar de se manifestar em nosso meio com poder e glória, como eu creio que Ele já tem feito, mas eu, pelo menos, quero mais, irmãos. Quero mais do Senhor. Quero que Deus seja mais glorificado em nosso meio. Quero que mais vidas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que pessoas adentrem essas portas e sejam impactadas pela pregação do Evangelho, pela presença do Senhor. Que aconteça o que Paulo descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 14, que o ímpio vai entrar na reunião da igreja e vai dizer: certamente Deus está nesse lugar. E eu clamo a Deus que assim seja, que os portões dos céus estejam escancarados sobre nós, que nós possamos perceber que Deus está presente de uma forma tão forte, que é quase como se nós pudéssemos tocá-lo, que é quase como eu estou vendo aqui o Luiz Antônio à minha frente, como se o Senhor estivesse diante de nós. Nós precisamos clamar: Senhor, visita-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, reveste-nos com o teu poder. E eu creio que por meio do jejum, Deus pode ouvir a nossa oração. Nós precisamos, irmãos. Tudo é vão. Cada vez mais eu me convenço disso. É tudo vão. Tudo passa. Eu, quando prego, eu me sinto cada vez com menos vontade de falar de mim e das minhas coisas. Eu uso a guisa de ilustração, que ajuda você a fixar as coisas. Mas cada vez mais eu sinto vontade só de falar da palavra de Deus, irmão. A gente tem tudo aqui. Não tem que inventar nada, não tem que inventar roda, criar estratagemas humanas. Está tudo aqui. Então, meu papel de pregador é só pegar essa palavra e digeri-la de forma a ficar clara para que você entenda e aplique a sua vida no poder do Espírito Santo. Não tem que inventar nada, irmão. Eu cada vez me convenço que assim, eu tenho que só pregar a palavra mesmo. Só pegar essa palavra e desembrulhar o pão para que você possa mastigar e virar vida na sua vida. E eu clamo ao Espírito Santo que se mova com poder no nosso meio. Que Deus se agrade de nós. Que Deus se manifeste em nosso meio. Que pessoas possessas de espíritos malignos, que pessoas escravas de Satanás se acheguem ao nosso meio e sejam libertas. Que pessoas que estão em nosso meio, estão com uma vida espiritual rasa, morna, quase como alguns dizem, no UTI espiritual, respirando por aparelhos. Acho que foi o Diácono Valquí que citou isso numa pregação recente. Venham a ser renovadas. O Diácono Valquí pregou na outra terça sobre Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Talvez tenham pessoas em nosso meio que a sua vida espiritual está, ele falava isso, agora eu lembro, como aquele vale de ossos sequíssimos. E Deus quer soprar vida nos nossos corações. Deus quer que a gente tenha a alegria do Espírito Santo. Irmãos, quando o Senhor nos enche, quando o Senhor nos alcança, quando o Senhor é a alegria da nossa alma, quando o Senhor enche o nosso coração de desejo por Ele, irmãos, nada mais importa. E é isso que eu desejo para a minha vida e para a sua, meu irmão, minha irmã, que o Senhor seja tudo para você,
E ao ter que tomar decisões difíceis, ao abrir mão de coisas que talvez você ache que você nunca conseguiria, a alegria do Senhor vai encher a tua alma. Ao ter que dizer não para pessoas que você acha que não conseguiria dizer, você vai falar, não, eu não quero abrir mão do tesouro prometido, porque eu encontrei um tesouro de grande valor e eu vou vender tudo que tenho, como diz Jesus na parábola, para alcançar esse tesouro de grande valor. Quem é Deus para você, meu irmão? Quem é Deus para você, minha irmã? Se você só consegue pensar nos seus problemas, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar, por vezes nos angustiamos e passamos por lutas, irmãos. Eu também passo, todos nós somos humanos. Mas pense se não é hora de voltar-se mais para Deus. Também em jejum e certamente em oração. Talvez como família, jejuar ao Senhor, que haja com poder na sua vida, na sua família. E como igreja, nós orarmos pedindo a direção do Espírito Santo. Que Deus vai fazer? Eu não sei, nem estou preocupado com isso. Não importa que Ele faça. Importa que Ele mova, importa que Ele direcione, importa que Ele envie, importa que Ele salve, que Ele alcance, que Ele liberte, que Ele cure, que Ele se manifeste com poder em nosso meio. O que virá disso? Não importa. Escrevendo aos Coríntios, Paulo escreve, 1 Coríntios 4, o que Deus espera dos seus dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. É isso que importa. Ouvimos no último dia, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É isso que importa, irmãos. Se teu time ganhou a glória eterna, não é nada, porque essa glória não é eterna. A glória eterna é a glória do Senhor. E é isso que importa. O que tem tido importância na sua vida, o que tem roubado a sua alma, o que tem roubado a sua paz, o que tem angustiado o seu coração, apresente diante do Senhor. Em jejum, se assim você desejar, em oração. E una-se a nós nessa busca para que o Espírito Santo continue, pois eu creio que Ele já tem direcionado, mas de forma clara e intensa, a vontade dEle para a nossa igreja. Vamos orar. Feche seus olhos. Faça a sua oração. O Espírito Santo que guiou a igreja nas missões. O Espírito Santo que guiou a igreja no estabelecimento de lideranças. Que Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da glória. Faça a sua oração. Talvez você esteja